Olá, pessoal. Uma pequena prévia, né, do que a psicologia deveria analisar na psicanálise, né, antes de inferir as atuações da psiquiatria. O que deveria ser analisado? Ora, temos um paciente. Ele possui sintomas. Ótimo. Você consegue dar um diagnóstico? Digamos que através de um sintoma, você só consegue dar o diagnóstico de que a pessoa está sentindo aquele sintoma. Joia? Mas os diagnósticos, eles têm nomes. Estão lá no CID, Código Internacional de Doenças. Vocês entendem? Tudo bem. Qual é o processo intermediário que liga de forma científica, no método científico, na lógica, o que é o sintoma para você diagnosticar uma CID? Eu vou dar um exemplo clássico, né? A psiquiatria. Desculpa, a esquizofrenia. A esquizofrenia é o seguinte, gente. Não há uma explicação exata do que causa ela, de como ela funciona. E se não se sabe o que causa e como funciona, ela sendo uma doença crônica, uma patologia, né? Não se sabe exatamente se ela vai acabar ou não. Se ela consegue cessar ou não, porque não se sabe o que causa e não se sabe se ela pode cessar. Ah, mas os neurônios são tudo uma bagunça infernal. Porra, e daí? E se fosse? Aí que eu falo que tem um meio intermediário desse processo. Você tem um sintoma, tem um processo que você deveria, né, analisar no método científico. Tag, cala a boca! No método você tem o sintoma. Para você falar que o sintoma reflete a uma doença específica, para você especificar a doença que é nos termos de você descrever ela, você precisaria desse processo intermediário no método científico, para você poder falar, olha, a estruturação funciona assim, o cérebro tem uma configuração, ela está variada e ela resulta nisso. Por quê? Porque assim a psiquiatria poderia realmente analisar a tal da patologia ou a doença psicossomática. Aí ela poderia falar, poxa, eu vou te dar essa medicação aqui, porque essa substância química tem um princípio ativo e vai ficar joia. Caso contrário, a psiquiatria fez o quê? Usou cobaias. Por que cobaias, mano? Porque ela infere lá um monte de remédio e vai ver o que vai dar. Ah, mas deu certo antes. Porra, mas isso não é método científico, pô. Isso é especulação. Entende? A bateria tá acabando, mano, mas eu vou tentar falar até o fim. Porque assim, esse processo intermediário, ele não é avaliado. Há muitas questões que você poderia falar, poxa, mas eu te dou um sedativo, você vai ficar legal. Joia? Eu até concordo, né, mano? Porque a condição fisiológica do corpo, ela vai reagir. E você pode ficar calmo. Aliás, se vocês entenderem que a reação psicológica mediante a hormônios, ela não necessariamente implica em que você alterou as condições das sinapses ou ainda melhor, eu digo mais, as redes neurais. Por que não implica nisso? Porque existe um feedback entre a mente e o corpo. Estou lá com meu corpo, minha fisionomia. Foi inferido lá o hormônio. E aí? Ele vai chegar lá a sensação física vai chegar na mente, né? No psicológico, vamos dizer assim. O psicológico, por sua vez, vai se sentir de uma forma e pode reagir de volta com feedback de retroalimentação. O que eu quero dizer com isso? Porque assim, por exemplo, dá um hormônio do medo. Eu não sei o nome, tem muitos, aliás, seria
dopamina, não sei. Mas ele vai falar para sua mente que você está numa condição de alerta. Sua mente, né, sua mente, vamos dizer assim, o psicológico ou o espiritual, que é onde eu quero chegar, ela vai dar uma resposta pro teu corpo. Aí vai bater o coração, vai suar, o seu músculo pode até ficar um frêmito estranho. Aí seria até ruim, né? Porque o medo faria isso. Quando você se sente assim de novo, você não tava com medo, mas você ficou de novo. Quer dizer, deu um feedback. Primeiro, o hormônio falou para sua mente que você estava em alerta. A mente em alerta manda o sinal para o corpo. O corpo fica variado. A mente sente o corpo avariado e ela vai ficar com medo. Por quê? Porque a sensação é ruim. Isso é um feedback de retroalimentação. Os hormônios não necessariamente estão mexendo nos pensamentos. Aliás, defina pensamento, porque a cognição não seriam só pensamentos dos sentidos, né? Você tem os 5 sentidos, mas a cognição ela vai fazer o quê? Ela vai pegar esses 5 sentidos e vai processar ele para colocar na sua consciência, no seu modo de raciocinar, para você, além de tudo, óbvio, acessar o que a sua alma tem nas suas memórias. Isso é um pensamento. Pensamento não é um sentido, né? Um sentido. É um sentimento, um sentido e um raciocínio. Isso é a cognição. O que passa na mente é a cognição. A dor, sentimento, prazer e o pensamento. Os sentidos e a maneira de processar eles e a maneira de você acessar o que está na sua memória, que é a alma e não a mente. A alma tem o arquivo para você lembrar. E a mente? A mente é o que você consegue ver na hora. Tudo que você tem no momento é a mente. Que ela acessa a sua memória da alma. Você tem a alma? Óbvio. Aliás, se dependesse da psiquiatria, a mente e a alma seria a mesma coisa. Seria um monte de rede neural, tudo bagunçado. E você é uma coisa escrota, filho. Você não teria uma alma de verdade. Aliás, seria uma grande de uma bagunça. Aonde que eu quero chegar? Falemos do que é a diferença entre um trauma e um transtorno. Porque na medida em que você não sabe nem explicar o que é uma esquizofrenia, o que seria um transtorno? Ora, eu poderia ter um trauma. Por exemplo, eu saí na rua de noite, apanhei e falei, eu não quero mais sair na rua de noite. Aí a pessoa fala, não, vai lá comprar um cigarro lá pra mim. Eu falo, não. Aí dá um medo, né? Porque eu tô com trauma. Mas o que seria um transtorno? Transtorno é uma doença mesmo. Aí seria uma loucura dessas que vocês não sabem explicar. Se eu consigo, tipo, ter pior do que um medo, um transtorno, porque assim, eu posso estar obcecado. Lógico, eu tenho um trauma. Ó, tô obcecado. Apanhei, tô mal. Agora, isso é obcecado, mas obstinado, que é o obsessor, porra, tem o transtorno obsessor. Você pode estar obcecado. O obsessor é outra coisa. Por quê? Porque ele já tá... É como se fosse um algoritmo que já tá repetindo lá. Ele já tá como se você tivesse na sua mente um campo de busca de uma internet, um navegador. Ele vai olhar a web, que é a memória da sua alma. Mas se ele tem um vírus lá, um malware, ele vai ficar avariado na hora da busca. Ele vai buscar as coisas ruins. Isso não é natural. Um trauma pode ser, eu fiquei obcecado, eu apanhei. Agora, se eu tô na ideia fixa, isso já é um problema de transtorno. Diferenciem o trauma do transtorno. Para isso que serve a psicologia. Porque a psicologia vai... pessoal, estávamos aí. O vídeo anterior tem 9 minutos. E esse aqui é de vídeo na hora certa, né? Digamos assim, eu parei na seguinte questão. A psicologia, ela tem uma função que antecede a psiquiatria. Ela não pode vir antes. O próprio Freud fez essa marca para dividir. Ele fez a psicanálise, ele disse assim, tem que ter dois campos distintos, a psicologia e a psiquiatria. E como eu estava dizendo no vídeo anterior, cabe a psicologia um papel e a psiquiatria outro. Justamente, como eu falei para vocês, é diferente
você estar traumatizado ou você estar obcecado. Qual é a diferença? Ora, de forma natural a gente consegue ficar traumatizado. Sim. Fácil. É só sofrer, mas sofrer bastante. Dá pra ficar traumatizado. Aí precisa de remédio? Não, né? Precisa ficar calmo, tranquilo, né? Ter uma vida normal. Ah, um sedativo ou outro, eu não diria, meu. Você sabe que se você ainda tiver, sei lá, só um calmante, sei lá, mano, você relaxa e dorme. Isso seria, aliás, uma condição de vida, de qualidade. Você se recupera. Qualidade de vida. Isso seria resolver um trauma. Mas estar obcecado, aí entra a questão de um transtorno. Como que funciona? À medida que eu vou usar sempre o exemplo clássico, né? A esquizofrenia. Sendo que ela é um transtorno e sendo que o transtorno tem uma questão intermediária aí que não é contemplada pelo método científico. Quando eu chego à seguinte questão de que deve ser diferenciado o que é um trauma de uma obsessão, para que você consiga falar que é um transtorno ou não, aí que entra a psicologia. Por quê? Porque se a psiquiatria vai avaliar a fisiologia do teu corpo, antes a psicologia teve que avaliar a historicidade do corpo. Porque a psiquiatria vai te dar um remédio. Mas se não é a psicologia para falar, olha, a historicidade do corpo, porque eles vão chamar o corpo e a mente da mesma coisa. O cérebro, né? Porque é a premissa pior que eles usam. Quando você vem falar que você tem uma historicidade no corpo, você está falando que na sua mente, né, o corpo, a mente, né, que estão falando que é a mesma coisa, ela tem que ter um histórico. Por quê? Porque tem que ter um motivo, talvez, né? Talvez. Ora, se tem um motivo para você tá assim, traumatizado, é porque você sofreu e é um trauma. Isso não é psicopatia, isso não é uma doença psicossomática, não é um transtorno. Mas, veja bem, se você conseguiu falar, olha, ele tem uma justificativa, ele tá assim porque ele sofreu, joia, é um trauma. Mas se você ainda consegue falar, não, ele tá assim porque a configuração do cérebro dele tá bugada, isso é um transtorno, isso é um transtorno de personalidade, isso eu não sei o que, isso eu não sei o que lá. Se você tiver um método científico para avaliar esse intermediário entre o sintoma e você ainda falar que é um transtorno de personalidade, é um transtorno de personalidade. Agora, o que é um transtorno? Aí que tá. Por quê? Porque se a psicologia vai conseguir falar, olha o doutor, a psiquiatra, ele tá assim, mas ele tem motivo. Não é bagunçado, não. Ah, ele que nem... tinha uma psiquiatra, mano, que o meu quarto, ele tinha umas telhas ruins. Entrava pernilongo. Aí o pernilongo me picava e eu ficava com a perna toda ferida. E ela sabe o que ela falava? Vou te dar um remédio, Fernegan. Pra quê? Pra picada de mosquito. A psiquiatra fazendo isso pra mim. Ela tem muita competência, né? Pra fazer remédio de pernilongo. Gente, não é piada. Eu usar esse exemplo seria um exemplo até quase real, é que tudo é possível. Só que eu tô usando esse exemplo para você perceber que nem tudo o que é medicado em termos de medicação, substâncias, elas estão contemplando esse processo intermediário que deveria ser contemplado pelo método científico para que você consiga realmente atingir, curar, que não existe cura na psiquiatria, gente, o pior é isso. Mas você tem lá o seu sintoma. Aí você tem que passar de novo pelo processo intermediário para você curar ou amenizar. Quer dizer, aí você tem que falar, doutora, será que vale a pena amenizar? Não dá.
Se você ainda fala que você tem um processo intermediário, que você não sabe como que foi pra lá e você vai voltar como, porra? Aí que tá. A psiquiatria, quando ela coloca psicotrópicos, nós somos cobaias. Primeiro que se porque quem foi o primeiro a fazer o uso do negócio para ver se funcionou? E funcionou? Não, né, porra? E deu certo? E se deu certo, por que não parou? Se é uma doença crônica, como você sabe? Se a patologia, ou mais em específico, a esquizofrenia, não há um conhecimento de como ela se instaura na pessoa, ou como que funciona, como que você sabe se ela vai cessar ou não, né? É uma coisa, aliás, o diagnóstico de uma esquizofrenia exige 8 meses de observação, segundo o protocolo. Não apenas isso, mas um diagnóstico, uma consulta psiquiátrica, gente, ou psicológica também, ela também tem um protocolo. Não é só a questão de você ter a certeza da confidência de que ela vai manter a ética profissional. É a questão de que se você tiver num ambiente, por exemplo, numa cadeia, isso não existe. A pessoa pode jurar de pé junto, ó, ninguém sabe o que a gente está falando aqui, mas você tá lá sob coação, sob ameaça, porque a ameaça implícita é coação. Não existe uma maneira de você avaliar uma pessoa assim. Não dá. Continuemos. Se você me disser para mim como que funciona um transtorno, eu sei como funciona um transtorno. Esse é que é o problema. Mas isso não é um problema para mim, porque eu não tenho. Isso é um problema para quem merece transtorno, para quem inventa essas merdas. Porque assim, existe, né? A esquizofrenia, ela tá lá no CID 20.0. Olha, 19 não é 20. Você está entendendo que esse número tá sempre aparecendo. E aí? Vocês vêm falar que é uma patologia. Já mudou de assunto. Uma doença psicossomática, vocês ainda saberiam, sei lá o que, fingir. Mas a patologia já vai além. Aí vocês vêm falar que é um transtorno de personalidade. Olha, transtorno de personalidade tá no CID? Sim. Mas aí vocês acrescentam o narcisismo, filho. Gente, é absurdo a lamaceira que nós estamos nos dias de hoje. A gente andava num gramado. Ele começou a virar terra, perdeu a grama. Começou a virar uma terra molhada. Começou a virar lama. Começou a sujar o pé. Começou a virar uma poça de lama. E agora a lama tá quase no joelho. Não existe um diagnóstico que vai falar que você é narcisista. Simplesmente não existe uma descrição honesta do que é o narcisismo. Bora na historicidade do corpo, da mente. Porque quando vocês falam, poxa, o narcisista não tem motivos. Como assim? Imagina uma pessoa que age sem motivos. Ela não existe. Ah, mas o motivo é torpe. Joia, poderia ser. Mas qual é o motivo? Tem que avaliar. Tem que ter um motivo. Ah, mas o cara é mau. Joia, mas por quê? Ah, mas então vamos ver. De repente ele é, mas e se ele não é? Qual o motivo? A historicidade do corpo, da psicologia. Quem que quer escutar quem aqui? Se você vem falar pra mim, ah, mas o narcisista não tem sentimento, então você que é narcisista. Porque ele tem. É impossível. Se você fala que um ser não tem sentimento, você está falando que o ser é um ser não senciente. Seres não sencientes são possíveis? Olha, cara, eu falo pra você, seres não sencientes são possíveis em sistemáticas espirituais. Mas quem são vocês para, primeiro, enxergar que é essa sistemática? Segundo,
falar isso que vocês nem sabem como funciona. Terceiro, quem são vocês para julgar? É mister. Esse tal desse falso profeta, ele fala algo absurdo de Deus. Ele fala, Deus não existe, Deus é. Sabe o que ele está querendo dizer? Exatamente, gente. Exatamente, ele está falando que Deus também não teria uma mente para sentir nada. Ele é uma potestade. É como se fosse um ser não senciente. É como se fosse um narcisista também. Mas seria um narcisista bonzinho ou não? Para ele não é. Porque o falso profeta, olha, Deus, o falso profeta, fala que Jesus te ama, porque aí você vai estar mentindo. Como que funciona? Porque existem sistemáticas de seres não sencientes, mas existe a coisa mais simples do mundo. Uma atuação direta do volitivo de uma magnificência. Ela não vai sentir e ela vai agir. Mas eu não sou assim não, gente. Ou vocês começam a falar que eu tenho sentimentos, que eu ouvi meus motivos, ou vocês não podem falar que eu sou narcisista não. E outra, ninguém vem falar, porque eu não sou narcisista, mas vou assumir esse apelido. Se eu sou narcisista ou não, eu não quero saber de vocês não, meu. Me deixem em paz. Se vocês já foram descartados e chutados, o que vocês querem mais fazendo todo esse estudo? Narcisismo vai chegar aonde? Na psiquiatria, porra. Me lascaram. Não é estudo de comportamental, aquela bosta da mesma pessoa que fazia o proselitismo, que é o Freud. Então, pessoal, voltando aqui. Eu fiz 2 vídeos anteriores nesse mesmo tema. Um chama Psiquiatria, outro chama Psiquiatria 2. E esse eu vou chamar de Psiquiatria 3. Por quê? Porque eu preciso concluir. Vou compilar tudo. E concluir o quê? Vamos lá. Quando eu digo para vocês que a ciência exige um método científico, bora? É o método científico, né? Aí que eu falo que existe uma distinção entre o que é uma ciência e uma outra ciência. Ciências exatas e ciências humanas. Pensem nisso. Por quê? A etimologia da palavra ciência remete a saber. Por quê? Estar ciente, saber. Agora, nem tudo que se sabe é verdade. Pode ser uma ciência que você sabe alguma coisa, mas você tá... Ou é uma ciência de uma coisa mentirosa, ou é uma coisa que você tá enganado também. Seria o quê? Aí que existe a distinção. Estamos falando de ciências exatas? Óbvio, né, porra? Né? Acaso você vai lá na medicina lá pra você operar o pâncreas, será que você vai num cirurgião ou você vai numa bruxa? Estamos falando de ciências exatas. Porque ciências humanas, porra, a história é uma ciências humanas, né? Se você conseguisse comprovar as coisas com um monte de papel velho, falar que tava bom, né? Aí seria ciências exatas, você comprovou. Mas aí eu vou falar pra vocês, mano, o que seria a ciência aplicada pra você ter o método científico pra você falar que a psiquiatria é uma ciência. É muito difícil você debater comigo agora, argumentador do mundo. Quando você tem um sintoma, vamos dizer um sintoma, depressão. Aí você tem um método, você tem um processo intermediário, aí você chega lá na CID. A depressão, né? Não deveria estar na CID, talvez, no Código Internacional de Doenças. Porque tem que estar, né? Porque tem a psiquiatra que ela vai dar por exemplo, um fluoxetina, um antidepressivo, né? Tem que ter ciência para fazer essas paradas, porque o medicamento, tem medicamento, cara, que é principado, aquilo não tem nada a ver com nada, tô falando. Provem, aí que tá. Vocês não têm um processo intermediário num método científico. O que precisa, pessoal? Olha, eu já falo de antemão.
A psiquiatria não se ligou ainda à neurociência. Como? Não existe uma tomografia ou uma ressonância magnética que vai mapear o seu cérebro e vai decodificar as redes neurais para poder falar: estamos entendendo que nesse código ele está pensando isso, estamos entendendo que a relação entre essa rede e aquela rede tá um transtorno, vamos dizer assim. Não faz sentido, tá? Vocês sabem. Aí o que eu falo mais pra vocês? Se você nem conectou nem a psiquiatria com a neurociência, que dirá o processo intermediário que une o sintoma com a CID. Aí que... Voltando aqui, pessoal, também deu uns problemas técnicos, também de ordem desconhecida, o Dali também vai saber, fundamentalmente. Vamos lá. Quando a gente vai falar que não há um método científico, a gente fala o que é ciência? Não. Ciências humanas? Também não, porra. Porque você pega vamos lá. Você pega uma cobaia. O cara tá na pior. Tasca remédio nele. E ficou bom? Tem que ter mais cobaias, né? Porque não é assim que funciona, porra. Primeiramente, cara, a estatística é uma ciência da matemática? É. Mas a estatística, sendo uma ciência da matemática, ela pode dar dados científicos nas ciências exatas? Não! É a mesma coisa que eu tenho um dado de jogo aqui. Ele tem 6 lados. O que a probabilidade vai me falar? Que existe uma chance para cada face do dado. Agora, será que eu pego um dado e vou jogar aqui? Primeiro vai dar 1. Pego lá. Depois vai dar o 2. Depois vai lá. 3, 4, 5 e 6. Ora, 1/6 de chance para cada face seria justo se o mundo fosse justo. Mas a hora que um miserável fizer isso na estatística, eu tiro a merda do meu chapéu. Porque vocês não estão entendendo como que a psiquiatria consegue ser uma ciência. Ela é especulação. Merda! Como que você não tem um processo intermediário para explicar a lógica do desencadeamento determinístico entre o sintoma e a CID? É bruxaria, só pode. A minha psiquiatra falava: eu não vou falar que você é de boa porque eu não tenho bola de cristal. Esse é o nível do SUS. Ela desgraçou a minha vida. Ela não podia. Primeiro, toda causa já foi legítima desde o começo porque eu ganhei a causa no final. Ninguém poderia me impor um tratamento porque ninguém quis me ouvir. As pessoas que vão taxar eu são narcisistas. Elas falam: porra, esse cara aí, ninguém se importa com que eu não importo com o que ele pensa. Eu não importo, não quero saber. Ele é mau e nós vai destruir ele porque a gente não quer saber de ninguém. A gente só quer saber de si própria. Vocês estão entendendo que os narcisistas são vocês? A psiquiatra, ela consegue. Como? Primeiro, não cumpriu os protocolos do diagnóstico. 8 meses de observação. E assim, visto que sequer eu podia ser obrigado a fazer um tratamento, era só me ouvir. A questão é, se depender de narcisista, o delegado era narcisista. Os parentes, pior que narcisista, era falso testemunha. Eu só tive testemunha de acusação. Pra ainda falar que eu tenho família. É mentira, eu não tenho. Aqui não. A minha família não é daqui. E aí, psiquiatra,
Eu vou falar, teve um psiquiatra, ele se absteve em falar, olha, ele não oferece risco nenhum, não. Perfeito. Já bastava. Se isso já bastava, pra quê? Mas me silenciaram. O advogado me deve a alma. Ele não cobrou R$1 pra me fuder, mas me deve a alma. É um maldito, que é um advogado que não presta. Vindo do quê? De gente nojenta, filho. Tá? Aí que eu entro num sistema narcisistas, porque eles não querem me ouvir, só querem meter remédio broxante. Ô doutora Elizabeth, eu tenho o seu CRM aqui, justifica porque que a senhora me dava risperidona e ainda aumentava essa porra e dava Fernegan, rindo da minha cara, falando que era pra picada de mosquito, de pernilongo. Fala pra mim por quê. Narcisista. Voltando, ela não cumpriu os 8 meses de observação. E se cumpriu como? Quem que me ouviu? E se me ouvisse desde o início, eu teria ganhado a causa no início. Mas eu ganhei a causa onde? No fim. É ilegítimo tudo isso aí. Eu repito, eu nunca cometi um crime na vida e ficou provado. Mas se a psiquiatria não utiliza método científico, a psiquiatria não é ciência, é pseudociência, é falsa ciência, é pura especulação. Porque o método científico deveria contemplar o processo intermediário do desencadeamento lógico determinístico que uniria o sintoma da doença até a CID da doença 20.0, CID 20.0 e 19 não é 20.